Então, a ação de Deus na história ampliou o nosso leque de escolhas. Então, eu não acho que Jesus Cristo foi Deus, entendeu? E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Esse novo Papa aí, estão dizendo, né, tem várias pessoas que falam das teorias, que esse novo Papa, ele vai abrir caminho para o anticristo. E o anticristo seria o Donald Trump fazendo um acordo de paz. Não, é Você acha que... É impossível um Papa abrir caminho para o anticristo. O Papa é o inimigo natural do anticristo. Mas Agora, não falou que o Papa não é... Aí... Então. Um falso Papa, como é o caso do Prevost, esse sim pode abrir caminho para o anticristo, como está escrito em Mateus 24:24, podem pesquisar, para você tomar cuidado aí com os falsos profetas que vão usurpar o poder. La Salette, Nossa Senhora de La Salette, fala, um dia Roma perderá a fé, mas não é a igreja que vai perder a fé, é as instituições temporais que estão ocupando os prédios de Roma. Então, o Prevost é certamente um precursor do falso profeta. A prova disso são os ataques que ele faz contra as honras de Nossa Senhora, da Virgem Santíssima, e todas as outras heresias que ele também comete, e certamente ele está abrindo o caminho para o anticristo justamente nesse sentido aí, de fazer e costurar vários acordos no caminho de uma religião maçônica universal e da construção do terceiro templo. Então já estamos Você caminhando... concorda com o Luan, né? Certo? Sim, mas não é um papa, é um falso papa. Pô, beleza. Mas e aí? A gente já tá, cara, a gente tá no mundo do Satanás, pô. Infelizmente... Então, mas eu falei pra os você. sistemas, as regras, elas não são escritas por Deus. As regras sociais, sabe? As instituições. Então, se tem um falso Papa dentro da igreja, a igreja está corrompida? Não. Ué, ela perdeu os prédios, já aconteceu antes. É porque ele enxerga a igreja como o agregado das pessoas que Sim. seguem fielmente a escrita. Entendeu? Não, chega um cara aqui, de fuzil, expulsa vocês. Expulsado. Aí ele veste uma camiseta. Fazer o quê, né? Aí ele veste uma camiseta do Tubacast e começa a fazer propaganda comunista marxista aqui. O Tubacast se corrompeu? Não. Não. Os fiéis que estão aí do outro lado não são comunistas aí. É isso? Sim, mas pô, se todo mundo que é fiel acredita nessa ilusão criada, né? Através de ameaça. Aí elas estão sendo levadas ao engano e estão saindo fora da doutrina católica cometendo heresia materialiter. E você chama elas de igreja. Não, igreja é quem está A na igreja doutrina. é bem pequenininha, né? Bom, a igreja não se mede pelo tamanho. Então, tem poucas pessoas na igreja, né? Tem, infelizmente. É. Se tivesse mais, o mundo estaria melhor. Eu também acho, cara, se as pessoas seguissem o que Jesus falou, porque eu acho que Jesus era muito sábio, entendeu? Eu acho que ele falou muitas coisas que, se você absorver o conceito do que ele estava falando e tentar praticar, eu acho que você vai ter uma vida mais honrada. Eu sabe? até acho que tem muita gente que é católica, que tá na igreja, mas sem malícia, não tá entendendo o que tá acontecendo. São pessoas que não são hereges formais, Uhum. mas que também não estão ali no acerto. Elas estão sendo enganadas por esses falsos profetas, por esses anticristos que tem aí, né? E os evangélicos protestantes, qual que é a sua visão? Porque eles seguem o evangelho, mas eles não acreditam em algumas doutrinas da igreja católica. Então, tem pessoas boas, tem pessoas que têm reta intenção, mas eles não entendem que o tripé da verdade não é só a Bíblia, a tradição e o magistério, porque foi o magistério que nos deu a Bíblia. A hora que eles entenderem isso, eles vão voltar para casa. A hora que eles entenderem isso, eles vão perceber que a igreja católica é a sociedade perfeita, que é o corpo místico de Cristo. E eles dizem que vocês adoram imagens. Como você... Não, aí nenhum protestante sério diz isso. Eu até já vi um pastor protestante falar: pessoal, para de acusar os católicos de adorar a imagem, porque vocês perdem o próprio argumento, a própria respeitabilidade para uma bobagem dessa. Eu confere. Tem que ter honestidade eu intelectual. acredito, eu concordo com a argumentação dos judeus de que essa idolatria a Jesus Cristo é meio esquisita, entendeu? Mas Jesus é Deus. Mas é que eu acho que seja. Né? Mas é que, na Agora verdade, ele vai ele achar. veio pra cumprir Vai as achar. escrituras, né? Ele não veio pra... É porque, assim, os judeus, eles acreditam que Jesus veio pra rachar. Porque Jesus, ele era um judeu na época, né? Sim, Se você for ver, aí eles não acreditavam no... Eles não acreditavam que ele veio pra cumprir a promessa. E tem também uma parte dos judeus que acreditam que ele foi um profeta, né? Tem uma parte... E tem até parte dos judeus que acreditam em Cristo. Tem judeus que acreditam, tem judeus cristãos, né? Porque o judaísmo não é só uma religião, mas também um grupo étnico, né? De certa forma. Sim, tem até os judeus messiânicos, né? Então, e eu concordo com eles, é que eu acho que Deus não... A partir do momento que Deus encarnou na Terra, supostamente, ele já não é mais Deus, entendeu?
Pelo amor de Deus, ele é Deus encarnado. Então, ele é mas- perfeito. Você acha que Deus não tem capacidade de se encarnar? Eu acho que Você ele tá não... querendo limitar o poder de Deus? Eu acho que ele tem a capacidade, mas o Deus que... A forma com que eu enxergo a vida, o Deus que eu acredito, ele não entraria neste mundo para manipular o mundo, entendeu? Mesmo que seja manipular positivamente. Eu acho que Deus deu o livre-arbítrio pra gente, eu concordo com você, Cogos, e isso significa que ele jamais alteraria o curso da história da humanidade, porque isso significa tirar o nosso livre-arbítrio, entendeu? Eu não acho. De jeito nenhum. Com certeza. Se você é Deus, você aparece e você dá a sua mensagem e muda o mundo, e é Deus coordenando, literalmente, fisicamente, a estrutura da sociedade. Quer dizer que se eu te Isso der é retirar o livre-arbítrio da Se eu sociedade. te der um conselho e você seguir, eu retirei seu livre-arbítrio? Não, se você é Deus e você aparece e você faz um monte de coisa, você alterou a forma com que aquela sociedade ia se desenvolver ao ponto que você não respeitou a sua própria criação. Você direcionou, tipo, pôs o dedo na escala para que algo acontecesse do jeito que você quer. Deus não precisa fazer isso, entendeu? Deus, ele criou, na minha visão, Deus, ele criou a realidade e as regras de forma tão perfeita que ele deixou a gente explorar a vida, entendeu? Ele colocou o conceito de Deus como uma possibilidade metafísica de pensamento, colocou na lógica a necessidade de que Deus exista para que exista uma existência. Então, para mim, Deus já deu as ferramentas necessárias para a gente jogar esse jogo. E eu não acho que ele entraria dentro do jogo para coordenar o jogo para um lado ou para o outro, porque ele é Deus, ele criou o jogo, entendeu? O ato criador já muda tudo. O fato da criação subsistir já muda tudo, porque se Deus não estivesse subsistindo a tudo deixaria de existir. Então é claro que vai ter também a ação de Deus na história. Sim, Deus vai alterar o curso da história pro nosso bem, sem tirar o nosso livre-arbítrio, porque a encarnação não retirou de ninguém a capacidade de escolher racionalmente entre o bem e o mal. Tudo que a encarnação fez foi permitir a restauração da criação e permitir que as pessoas pudessem escolher receber os méritos da paixão de Cristo na cruz. Ou seja, ele ampliou o nosso leque de escolha, porque antes da encarnação nós estávamos todos condenados, e uma vez se encarnando e sofrendo a paixão, ele abriu a possibilidade do homem se redimir nos méritos de Cristo e ir para o céu. Então, na ação de Deus na história, ampliou o nosso leque de escolhas. Então, eu não acho que Jesus Cristo foi Deus, entendeu? Eu não acredito. Ele pode ter sido... No sentido, Deus criou todo o universo, toda a estrutura, e dentro dessa estrutura existem regras. Existe uma forma com que a realidade opera, entendeu? Isso é Deus, de certa forma. Deus já... Tipo, nós nunca estamos fora do desejo de Deus. Tipo, é impossível. Deus colocou todas as possibilidades pra gente, Deus deu as regras, ele formatou a forma com que a gente pode se comportar dentro da existência. É por isso que é Deus. Ele definiu como é a existência. E dentro dessa definição, já há mecanismos que seria a ajuda divina, entendeu? Só que o homem rompeu a amizade com Deus no pecado de Adão, e com isso ele fez com que todo o gênero humano estivesse corrompido. Aí você precisa de uma ação especial de Deus para restaurar a criação e fazer nova todas as coisas, como o nosso Senhor disse que ia acontecer. Então ele começa com a Imaculada Conceição de Maria, depois ele se encarna, depois ele sofre a paixão e ressuscita. Se não fosse isso, não haveria restauração da criação. E quando ele faz isso, o que ele está fazendo se não restaurar o que era antes do pecado? Então, cara... Ele é Deus, ele disse isso. Mas isso não é meio que tirar o livre-arbítrio? Não. E se a sociedade quisesse ser pecadora, entendeu? E não é o que ela tá fazendo agora? Então, mas, tipo, é Deus aparecer e falar, isso aqui não pode fazer. Você tá entendendo que ele tá criando um paradigma social de comportamento? Tipo, Deus já criou as regras de comportamento físicas. No sentido de, eu não consigo sair voando, certo? Sim. Você não consegue pular 10 metros, certo? Então a gente tem limites. Por Deus. Deus limitou a gente, entendeu? Mas isso são limites físicos, como você disse. E Não, os mas- limites morais? Então, Deus também criou os limites morais. Sim. Tanto que a gente tem a consciência. Isso já não é incrível? Que a gente tem a habilidade, a gente inclusive tem algo dentro de nós que nos aponta e nos deixa triste ou nos deixa assim quando a gente faz alguma coisa de errado. Isso é o Espírito Santo de Deus.
Não é? Que ele pega, ele te dá ele te dá o consentimento. Fala, pô, o que eu tô fazendo não é legal. A maior prova que Deus existe bacana. é isso. Dentro da forma com que o ser humano opera, existe pré-programado dentro da nossa mente e do nosso cérebro um modus operandi moral. E mesmo assim as pessoas Baseado em agem lógica. mal. Agem mal. Mesmo Verdade. assim as pessoas agem mal. Por isso quê? que tem a... Por causa do livre-arbítrio. Mas o fato das pessoas, porque eu poderia, em vez de a gente ter nascido com uma consciência e uma consciência no âmbito de, tipo, esse sentimento de quando você faz o mal, você se sente meio mal, sabe? Se sente que tá... Tipo, o fato da gente ter esse dispositivo dentro de nós já prova que Deus é foda e ele existe. Mas por que um Deus de amor ia deixar a humanidade desamparada Por sem um livre-arbítrio. exemplo de vida? Ele não tirou o livre-arbítrio, ele deu um exemplo de como é ser um homem fiel à lei de Deus. Esse exemplo foi a vida de Cristo na Terra que fundou uma tradição. Beleza, ó, de certa forma, o fato de Jesus Cristo ter existido e de ter tido um impacto social com as suas ideias e tudo mais, não quer dizer que Deus não tenha agido através da física e da metafísica para que este avatar aparecesse e fosse... Não é Avatar, meu Deus do céu. O avatar, ou esse ser humano, cara. Às vezes era um ser humano muito inteligente. Ou às vezes era um ser humano especial no sentido de que ele tinha algo dentro dele diferente das maioria das pessoas, entendeu? A única coisa que eu não acho... E o fato dele ter existido e ter tido esse impacto cultural tão grande é algo que Deus colocou na Terra também, entendeu? Eu só não acho que ele é Deus, entendeu? Lê João 1. No começo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e esse verbo se encarnou. Então, eu até concordo com a análise simbológica do verbo ser a primeira parte da existência, né? A primeira parte fundamental da existência. Eu até entendo o que significa, que é o logos também, né? Que é a lógica e tudo mais. Agora, eu só não acho que Jesus era Deus, porque Deus é muito grande, Deus não cabe num corpo humano, entendeu? A partir do momento que ele está limitado pela matéria física, mesmo que ele fosse Deus, entendeu? Ele já não seria mais Deus a partir do momento que ele habitasse uma forma física. O nome disso que você está falando se chama arianismo. Foi uma heresia totalmente refutada por Santo Atanásio. Quando os Como ele arianos... refutou isso? Simples. Você está limitando o poder de Deus. Deus tem todo o poder de assumir, sim, a natureza humana. E você pode ver todos os atributos divinos... Eu não estou limitando, eu estou argumentando que o Deus que existe de verdade, o causador da realidade, meu argumento é que, logicamente, não faz sentido ele tomar essa atitude, entendeu? Se isso fosse verdade, nós não teríamos sido salvos. Porque Mas por que que a gente somente... salvo do quê? Porque para você redimir o gênero humano de uma ofensa infinita feita a Deus, a única chance disso acontecer é se um homem oferecer um sacrifício infinito. E a única chance disso acontecer é um homem que seja também Deus. Então, mas é que a partir do momento que o homem é Deus, é impossível ser homem e Deus ao mesmo tempo. Pra minha cabeça, não faz sentido. Logicamente, não faz sentido. Faz sentido porque é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade que assume duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, perfeitamente unidas. Isso chama união hipostática. Então, beleza, ele pode até ter tido uma fagulha de Deus especial e... Não é... Porque, de certa forma, eu acho que todo mundo aqui tem uma parte de Deus dentro da gente, entendeu? No sentido que a gente está dentro da criação de Deus. Nós somos a criação de Deus. E Deus é tudo, certo? Deus é tudo. Deus não é... Ele Deus é tudo. Não. Tudo que existe Aí você está sendo Deus. panteísta. Mas tudo, Eu tipo... não sou Deus nessa garrafa. Claro que você não é Deus. E a gente, né, a garrafa é Deus. Mas no sentido que nós somos Deus porque nós estamos dentro da criação de Deus. E, portanto, a forma com que a gente deriva de um desejo de Deus. Então, a gente tem Deus dentro da gente porque Deus é quem nos formatou, tá ligado? Então, tipo, é como se a gente fosse uma ideia de Deus, entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Cristo. Tu és o Cristo, Mas você acha que isso não pode ter um... disse Pedro. não Aí ter- Jesus respondeu, você só diz isso em virtude do Espírito Santo. Você não acha que isso aí pode ter um simbolismo metafísico e não necessariamente físico, tá ligado? Então, tipo, pelo que eu vejo dos ensinamentos religiosos, das tradições judaicas e cristãs e islâmicas também, pelo que eu vejo, a gente tem uma série de ideias super complexas desenvolvidas
a partir de uma análise do mundo, e eles colocaram, através de mitos e histórias, eles colocaram essas ideias super complexas nesses mitos e histórias, entendeu? Então, esses mitos e histórias, eles estão mantendo um conhecimento da humanidade. Monark. E esse é o propósito dele, entendeu? Monark, por que São Tomé, quando encostou nas chagas de Cristo, ele disse meu Senhor e meu Deus? Ele não falou meu Senhor que tem uma fagulha divina, meu Senhor que é um homem muito inteligente. Ele falou meu Senhor e meu Deus. Que ele era Deus. E aí Jesus respondeu, bendito sois vós que credes vendo, imagina aqueles que creem sem ver. Jesus não negou o que Tomé disse. Perfeito, então, ou Jesus é Deus... Podia achar que era Deus. C.S. Lewis não era católico, mas ele falou um negócio sério. Ele falou, ó, ou Jesus é Deus, ou ele é maluco, ou ele é mentiroso. Ou ele é esperto. Porque Não, então ele é mentiroso. Não necessariamente, porque se eu tenho uma interpretação metafísica que todo mundo aqui é uma parte de Deus, que nós somos Deus, de certa forma, ele pode ter concordado nesse sentido, falando, sim, eu sou Deus, mas ele acha que todos nós somos uma parte de Deus, de certa forma. Não, sabe? Jesus nunca negou quando chamaram ele de Deus. Ele quis ser adorado, tá tudo na Bíblia. Então, ou ele é um impostor, ou ele é Deus. E como ele agiu retamente... Peraí, ou distorceram o que Jesus falou de verdade, porque tem essa opção. De jeito nenhum. Você acha que não tem... no longo da história, não houve alterações nos textos e nas ideias? Houve, mas aí você tá falando... ter distorcido o pensamento de Jesus? Houve distorções da Bíblia, mas não por parte da Bíblia Católica. A Bíblia Católica sempre foi a mesma. Você pega desde os textos não teve momentos que houve uma reunião política dos reinos para alterar a religião? Não houve? Não, mas aí foi o rei James, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Cara, mas você tá entendendo? A Bíblia Católica é a mesma desde sempre. Eu acho muito difícil de acreditar que não existam... Os mesmos textos que estão na Septuaginta, depois foram traduzidos pelo São Jerônimo. Eu acho muito difícil acreditar que não existam alterações do que seria a palavra de Jesus. Eu tenho certeza que durante a história Satanás distorceu muita coisa sobre Jesus pra gente ter um falso entendimento sobre ele. Na Bíblia, Jesus quis ser adorado, quis ser chamado de Deus... E, ao mesmo tempo, ele viveu uma vida reta e ressuscitou. Então, mentiroso, impostor ele não é. Senão, ele não teria sido glorioso. Então, só sobra uma possibilidade. Ele é Deus mesmo. Tá, eu não acredito nisso. Ok. Tem problema, não? Eu vou continuar sendo seu amigo, mas eu não quero que você vá pro inferno. Eu já tô no inferno, mano. Eu tô no inferno já. Tá, Monark, depois de uma garrafada... Eu bebi uma garrafada, aí eu saí na rua, roubaram meu celular. Então agradece a Jesus por sair vivo dessa. Eu agradeço a Deus. Ariano. Se é o mesmo cara, se é Jesus, eu tô agradecendo a ele, certo? Ok.